Tá. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, prof. Tá, vou começar aí, tá? Hoje nós vamos falar sobre Geleia Tinge a Tela e uma surrealista que pintava a vida real. Surrealista, tá? E nós teremos aula prática aí. Hoje é dia 31/7, surrealismo. Podem fazer a pauta aí. Foi? Tá, antes de começar aí... Tá aparecendo. Sim. Já tô acabando. Antes de começarmos, eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho. Quem foi que não falou sobre o desenho, queira mostrar o desenho e falar quais foram as palavras. Faltaram alguns aí, né? Quem já falou que tem que falar de novo? Sobre o desenho da semana retrasada. Lembra lá do surrealismo que vocês tinham que... Eu te mandei a foto, né, Que a professora? gente tinha que fazer um monte de palavras e depois um desenho. Exatamente. Mas quem já falou tem que falar de novo? Não. Tá. É que ficaram gente querendo falar. Mostrar, falar as palavras. Aí nós vamos falar um pouquinho do surrealismo lá na página desculpa. Na página 22. Aí nós vamos fazer uma breve lembrar um pouquinho aí, nós já estudamos, tá? Eu vou pedir para Júlia da Silva ler para mim aí, Júlia, o slide, você consegue ler? Eu vou abrir ele mais, só um pouquinho. Então nós vamos falar aí sobre o surrealismo. Nós já estudamos bem, né? Então eu trouxe só para a gente dar uma relembrada quando ele surgiu, né? Falar sobre Freud, né? Que ele trabalha sobre psicanálise, que é a mente, né? São coisas que vêm à mente. Então a gente vai trabalhar aí que o surrealismo, eles tudo aquilo que vinha em sua mente, eles colocavam aí nas suas obras, tá? Então hoje nós vamos fazer uma atividade assim para fechar tudo que nós aprendemos aí sobre surrealismo. Lê para mim, Júlia. O surrealismo surgiu em França na década de 1920. Este movimento foi significativamente influenciado pelas teses psicanalíticas de Sigmund Freud, que mostram a importância do inconsciente na criatividade do ser humano. Lê outro? Sim, por favor. De acordo com Freud, o homem deve libertar sua mente da lógica imposta pelos padrões comportamentais e morais estabelecidos pela sociedade e dar a realização aos sonhos e às informações do inconsciente. O pai da psicanálise não segue os valores sociais da burguesia como, por exemplo, o estatuto e a família. Então, o surrealismo ele não seguia aquela norma, né, de tudo perfeito, como tinha que ser. Era aquilo que vinha da nossa mente.
o que ele via, o que ele sonhava, lembram? Né? Eram coisas, por isso que é chamado de surreal, coisas que praticamente vai além, que está na nossa imaginação. Lê para mim aí, Luiz Felipe, o próximo slide. Pera aí, professora. Tô resolvendo um problema aqui no meu fone. Pronto, arrumei. Ó, meu filho, leia. A senhora me mutou, pro. Eu? Você. Tá. É pra ler esse daqui, o início do surrealismo. Isso. A professora, né, Luiz? Alô, pro? Que feio. Vai, Luiz. É pra Luiz? ler esse de cima, professora. É, meu amor, é o que tá aí na tela. Ah, tá. O início do surrealismo foi a publicação do Manifesto Realista, feito pelo poeta e psiquiatra francês André Breton, Uhum. em 1924. Nesse manifesto foram declarados os princípios do movimento surrealista: ausência da lógica, adoção de uma realidade, entre aspas, maravilhosa, exaltação da liberdade de criação, entre outros. Os artistas ligados ao surrealismo, além de rejeitarem os valores ditados pela burguesia, vão criar obras repletas de humor, sonhos, utopias e qualquer informação contrária à lógica. Né? Nós fizemos aí. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre a arte efêmera, tá? Que seria a arte com alimentos. Tá? Efêmera significa coisas que a gente não pode guardar, alimentos, né? Coisas que podem estragar. Então, era uma arte que poderia estragar. Aí nós temos lá na página 22 um texto, tá? Do artista André Masson e Joan Meiró. Eles adotavam essas técnicas semelhantes a essa do trabalho aí que vocês estão vendo, produzindo desenho e pinturas automáticas. Começava-se com traço de qualquer papel para somente depois identificar como possível continuidade do desenho. No caso da pintura, Masson costumava praticá-la usando areia. É a primeira aí que vocês estão vendo. Então, ele jogava aí a areia, né, num pingo de cola, sobre a folha de papel. Depois deixava cair a areia sobre eles, formando algumas manchas. As imagens formadas pela areia serviam, então, como ponto de partida para a sua pintura. Aí ele está falando aí, nessa primeira se chama Batalha dos Peixes. Aí eu gostaria que vocês tentassem aí verificar as manchas de areia. Observem aí na página 22. E depois nós temos aí do Joan Miró, tá? Foi ainda mais longe, iniciou uma pintura a partir das gotas de geleia que teriam sido atingidas a sua tela. Isso parece ser bem estranho, não é mesmo? Mas um artista brasileiro da nossa época, o paulista Vic Muniz, fez um quadro todos usando geleia e outro de manteiga de amendoim. Observe aí. Então, nós temos a Mona Lisa, tá? Então, ele usou alimentos. Se vocês observarem aí. Aí, esses artistas, né, eles trabalhavam o automatismo, igual nós trabalhamos. Não fomos falando as palavras, e aí foi surgindo palavras automaticamente, sem a gente pensar muito. Não foi assim? E depois surgiu o desenho. O automatismo é isso, é o que vinha na mente, ele falava. Estão escutando? Sim. Se vocês observarem aí, todas as telas, né? Então, eles trabalhavam muitas manchas. Se vocês observarem aí. Então, as manchas eram a forma deles trabalharem.
Aí nós temos o André, que praticamente, né, particularmente, ele foi bem sucedido. Então, eles tinham, os artistas surrealistas, eles tinham que buscar outros caminhos para a maravilha, para o maravilhoso. Então, eles saíam, como o Luiz leu aí, eles saíam daquilo que era tudo certinho das regras e passaram a ir mais além. Então, eles iam além da imaginação. Ok? Aí lê para mim, quem pode ler a página 23 lá em cima para mim? E o artista não parou por aí. Deixa eu falar do artista aqui também, né? Vic Muniz, ele é brasileiro, tá? Ele é paulista. A senhora pediu para quem, professora? Hã? Para quem que a senhora pediu para ler? Qualquer um que se preferir, que queira ler. Não posso ler, prof. Tá. Então aí, ó, ele é paulista, tá? O Vic Muniz, e ele ainda faz suas grandes obras. Aí, se vocês quiserem pesquisar, ele faz uma obra assim, suas obras são grandes, sabe? Não só de dimensão, porque ele faz obras grandes também. Então, eu gostaria que vocês dessem uma pesquisada sobre ele aí, quem conseguir, sobre as obras dele. Ele está vivo ainda e ele faz aí o super real. Eu vi uma obra dele que ele colocou um barco de papel no rio. Foi bem legal. Dá uma pesquisada lá para vocês verem. Ele traz uma ideia aí de inovação e os temas dele são atuais, os temas de hoje. Então, ele faz toda a sua obra surrealista nos dias atuais, mostrando a realidade nossa. Tá bom? Pode ler aí para mim. Quem falou que ia ler, gente? O Léo. Vai, Léo. Foi mal, tô mutado. Tá. Os artistas visuais André Masson, de 1896 a 1987, de 987, e João Miró adotavam técnicas semelhantes para os seus trabalhos, produzindo desenhos e pinturas automáticas. Começava-se com um traço qualquer no papel, para somente depois identificar uma possível continuidade do desenho. No caso da pintura de Masson, costumava praticá-la usando areia. Ele jogava aleatoriamente pingos de cola sobre a folha de papel e depois deixava cair areia sobre eles, formando algumas manchas e imagens formadas pela areia. Serviam então como ponto de partida para sua pintura. Observe uma delas, a chamada Batalha dos Peixes, tente identificar as manchas de areia. Tá. É para ler a página 23. Lê para mim, Léo. Tudo bem, então. E o artista parou por aí. Entendi agora. O artista não parou por aí. Ele usou calda de chocolate para retratar uma grande personalidade do século XX. O médico austríaco Sigmund Freud, pai da psicanálise, que estuda a psique humana ou a estrutura mental humana. Então, ele estudava o quê? A estrutura mental humana, né? O pensamento, né? Então, aí o que ele decide? Decidi trabalhar com chocolates porque ele tinha algo a ver com o sentimento da pintura. Eu nunca conheci uma pessoa que não gostasse de chocolate. Freud provavelmente poderia explicar porque todo mundo adora chocolate. Por isso, eu adotei como primeiro tema, né? Porque ele poderia explicar. Normalmente, demora 1 hora para que o chocolate comece a secar e apenas alguns poucos minutos para ele derreter sob o calor de uma lâmpada. É preciso correr muito e, às vezes, tudo fica bagunçado, ele diz. Então, aí ele usou o chocolate, né? Por que todo mundo? Eu nunca conheci ninguém
que não goste de chocolate. Foi uma coisa que ele quis atingir todo mundo, que todo mundo gosta. E quem poderia explicar o porquê que todos gostam? Vocês já conheceram alguém que não gosta de chocolate? Sim. Não. Sim, é muito difícil, né, gente? Não Minha gosta ou mãe. não pode comer? Não gosto. Não gosta. Então aí ele poderia explicar, né? Por que que todos, né, praticamente gostam. É muito difícil achar uma pessoa que não gosta de chocolate. Ai, eu amo. Mas, tipo, ela come, mas ela não gosta muito. Ah, tá. Não é uma coisa assim dela, predileto dela, né? O meu irmão é a mesma coisa. É isso aí. Aí fala aí, né? Muniz teve a ideia, Vicky Muniz teve a ideia de trabalhar com alimentos em sua obra quando foi almoçar em um restaurante chinês. Ao ver as belas fotos dos pratos, imaginou sem querer o seu sabor. Então, de alguma forma, buscou adicionar o sentido do paladar ao seu trabalho artístico, até então apenas visual, como uma maneira de ampliar as suas camadas de significação, tá? Aí, um questionamento aí para vocês, ó. Você consegue se imaginar produzindo um desenho ou uma pintura usando algo de comer como matéria-prima? Já imaginou aí fazer algo, uma pintura, uma obra, com matéria-prima, um alimento? Alguém? Acho que não. Ninguém conseguiria? Com alimento, professor? Eu já Fazer uma obra, alguma coisa? O que vocês poderiam usar? Professor, eu já vi uma arte assim, que é bem recente, aliás, que foi um cara que ele pegou uma banana e entre ela colocou uma silver tape e falou que era arte. Aham. Realmente. Falou que era arte. Seria uma arte, né? Algo bem criativo, professor. Uhum. Se for algo bem criativo, praticamente é uma arte. É. Tá? Aí nós vamos falar sobre o estudo de Freud, influenciar o profundamente surrealista, que buscava uma arte ligada ao inconsciente, interesse pelos sonhos e o uso da escrita e do desenho automático, muito adotados pelos artistas, veio do universo da psicanálise. Outra forma de fazer o maravilhoso, como os surrealistas chamavam inconsciente. Vir à tona era criar obras em parceria. O livro Os Campos Magnéticos, por exemplo, foi criado em colaboração com Breton. Para as criações coletivas, era comum o uso de jogos criativos, como cadáver delicado. Vamos experimentar. Era para a gente fazer na sala de aula, tá? Mas aí, eu adaptei. Lá na página 24, seria assim, nós íamos dividir a sala em grupo e cada um ia fazer uma parte. Por exemplo, lá no material de apoio, vamos lá pegar rapidinho. Eu não ia fazer com vocês, mas vocês são as pessoas muito criativas, então vai dar para a gente fazer aí. Tá bom? Vocês estão animados para fazer aí? Não, professor. Por que não Tá? faria? Gente, eu tô falando bem assim, vocês estão entendendo o que a Pro tá falando aí, né? Tá bem clarinho, né? Sim, prof. Sim. Tá? Pra gente fazer gente nossa quer atividade ver. com mais tempo, tá? Como nós já vimos tudo isso aí, então por isso que a Pro tá falando assim, tá pedindo pra vocês lerem, porque fica muito pausado e o tempo vai acabando. Tá? Tá bom assim ou vocês... Eu quero saber Tá se bom. vocês estão compreendendo. Vocês sabem que eu gosto que vocês aprendam. Bem. Ô, professor, dá pra arrancar a folha? Isso, tira lá. Capítulo 4, página 24, cadáver delicado. Então, era para vocês fazerem assim, nós iríamos dividir a sala em grupo, né? 1, 2, 3, com 4 pessoas. E aí vocês iriam, cada um, desenhar uma parte. Só que nós vamos fazer assim, vocês irão destacar, vocês irão recortar, tá? Não tem aí um quadrado, vocês recortam esse quadrado e vocês vão dobrar cada... Vou fazer aqui com vocês, para não ficar complicado. Então, vocês primeiro arrancam, tirem ela aí. Professora, eu vou desligar minha câmera rapidão, já ligo, tá? Tá.
Aí tá indicando para vocês dobrar. Vocês estão vendo aí? Dobre aqui, ó. Olhem aqui. Bem na folha de vocês. Eu cortei, fiz o quadrado aqui, ó. E aí vocês vão dobrar aqui onde estão pedindo. Dobre. Oi? Aí no primeiro tá escrito assim, ó. Pescoço, cabeça e pescoço, braços, tronco e braços, quadris e coxas, pernas e pés. Então, o que eu quero que vocês façam aí? Vocês irão desenhar lá na página, deixa eu achar a página aqui. Na página 24. Vocês irão desenhar cada parte do corpo. Só que é assim, vocês vão desenhar de uma forma surreal.